meu querido amigo, professor, meu mestre, Bruno Cavalcante, faz parte agora dessa live e faz parte da minha vida, meu querido irmão. Eu quero dizer a todos vocês que grande parte do que eu sou enquanto civilista existe por conta do professor Bruno Cavalcante. E aí aqui, nas palavras de Antônio Nova, um dos maiores pensadores da pedagogia do mundo, eu digo exatamente uma parafrase daquilo que advém de Antônio Nova e Paulo Freire. Grande parte da pessoa é o professor e grande parte do professor é a pessoa. Esse cara que contribui há alguns anos, eu não vou falar décadas, para a profissionalização do direito no estado do Amazonas, fazendo com que pessoas sejam incentivadas e se formem pessoas tão capazes no direito civil. Não que eu seja, porque eu sou um aprendiz, mas ele é, de fato, um expoente e, portanto, para mim é um orgulho ter o meu eterno mestre dialogando sempre comigo e toda vez aprendendo uma coisa nova no direito civil. Professor, seja bem-vindo. Fale aí com a rapaziada. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero pedir desculpas aí pela minha falta de prática em relação a tratar. Não sei se a imagem está congelada aqui, não sei se Não, tá perfeito. próprio. Você está aparecendo aqui, tá bonito. São seus olhos. Mas eu quero dizer que eu me sinto lisonjeado pelas suas palavras, agradeço o convite. Eu me sinto também privilegiado por gozar da sua amizade e acredite, é sempre um orgulho para mim saber que de alguma forma contribuí, ainda que minimamente, para que você pudesse alicerçar sempre cada vez mais os seus conhecimentos, né? A sua forma de encarar o direito de maneira assim tão profícua, né? De uma forma tão curial, e isso é realmente bonito de se ver, creia. E mais uma vez eu quero dizer aqui que é uma satisfação para mim poder manter esse diálogo consigo. E espero que a gente possa, de alguma maneira, também contribuir para os colegas que estão aí assistindo, né? Especialmente em relação a esse estado excepcional que estamos vivenciando nessas últimas 2, 3 semanas. E aí, professor, Perfeito. eu deixo com o senhor as suas palavras introdutórias para que nós comecemos aí o nosso diálogo. Professor, as minhas palavras introdutórias nada mais são do que explicar para todo o pessoal por que a gente está dialogando aqui. Em síntese, nós dialogamos o tempo inteiro. Nós dialogamos particularmente e nós fazemos parte da Comissão de Estudos de Direito Civil da OAB Amazonas, em que nós já acabamos por revezar a presidência, a vice-presidência e assim, isso para nós importa pouco. O que importa é a produção de conhecimento que a gente faz naquele lugar. E das muitas perguntas, eu tenho certeza que o professor Bruno, que é referência em contratos, e inclusive eu me arvoro de forma muito incipiente ainda nessa seara, principalmente quando eu estou com o senhor, mas tenho uma predileção, eu digo, por esses caminhos. E nesse momento específico, professor, o que a gente mais ouve por aí, o que com certeza o senhor também ouve o tempo inteiro, é o que a gente vai fazer. A gente vai aplicar para toda a relação contratual aquilo que está descrito no artigo 393. Eu acho que essa é uma dúvida geral. Eu acho que todo professor contratualista, civilista, deve estar se vendo respondendo a mesma questão. O que é que o senhor diz para a gente, professor? Vamos lá, né? É uma regra geral, o artigo 393 ele se coloca como uma exceção à força obrigatória das relações contratuais, na medida em que, diante de situações fortuitas, né, ou de força maior, o devedor ele pode obstar o pagamento, opor-se ao pagamento e não responder pelo seu inadimplemento. Né? A hipótese que nós chamamos de inadimplemento justificado. O problema é que a doutrina agora está esbarrando também numa outra questão, que é exatamente a boa-fé que permeia as relações obrigacionais e contratuais especificamente. Né? Ou seja, quem de fato não poderá honrar seus compromissos durante esse período de exceção e quem poderá, né? E isso tem sido um questionamento, porque uma coisa é nós alegarmos que não temos a capacidade de honrar determinado compromisso porque tivemos a nossa receita doméstica comprometida em virtude da falta de pagamento de outros credores, de outros devedores, perdão. E a outra é eu não ter esse vínculo de dependência com nenhum outro devedor, vamos lá, um servidor público, né, que recebe regularmente a sua remuneração. E dizer que não vai poder pagar uma obrigação porque está dentro de um quadro de exceção. Mas por quê? Ele não está recebendo também o salário dele, tal qual não se recebe na iniciativa privada? Né? Ele pode ser colocado na mesma forma
de quem, a despeito de não ter a estabilidade e a segurança do serviço público em termos remuneratórios, fica aí, né, dependendo das conjunturas para poder dizer se vai honrar o compromisso ou não. Então, esse é o ponto principal, no meu modo de ver, a ser observado. Perfeito, professor. E assim, só para a gente assentar o pessoal, um beijo para todo mundo. Beto Simonetti, um beijo. Carolina Simonetti, toda a rapaziada que está aqui, todos os nossos alunos meus, alunos do professor Bruno, todo mundo, um abraço, um beijo no coração. Tamo Obrigado junto. pelo prestígio aí. Só para a gente levar em consideração o que a gente está debatendo, pessoal, no universo de obrigações que nós temos, nós vivemos um momento que todo mundo sabe que é de pandemia, trancafiamento. Estamos todos em casa guardados pelo bem da nossa saúde. Entretanto, as nossas obrigações, na prática, o boleto continua chegando em casa. A gente continua recebendo o DDA, a gente continua tendo que pagar a faculdade. E aqui eu quero trabalhar com o senhor, professor, porque ontem eu tive um debate amplo com uma acadêmica que falava exatamente isso. Pô, como é que eu tenho que pagar a faculdade se eu não estou tendo aula na faculdade? Aline Laredo, um beijo, minha querida. E eu disse, opa, calma, alto lá, não faz isso não. A obrigação ela deve se manter prioristicamente. Eu não tenho como me afastar da obrigação prioristicamente e levar em consideração o fortuito. Então, tudo vai ser fortuito e a gente vai quebrar as relações. Principalmente, professor e pessoal, porque até antes, todo mundo sabe, todo mundo que foi meu aluno de Direito Civil sabe que eu sempre fui um constitucionalista do Direito Civil. Eu sempre emprestei força da Constituição para o Direito Civil e, portanto, eu acabei fazendo algumas ilações que o professor Bruno Cavalcante sempre foi contrário, porque ele é extremamente positivista, é um homem da lei, e não que eu não seja, tá? Pelo amor de Deus, mas eu sempre tento um subterfúgio social, a partir da boa-fé e da função social, para flexibilizar aquele que é mais vulnerável. Mas agora, recentemente, professor, entramos em vacácio da Lei de Liberdade Econômica, ou seja, um endurecimento ainda maior, um recrudescimento ainda maior daquilo que estava previsto lá na boa-fé. Então, levando em consideração que eu preciso ter boa-fê, claro, meu grande mestre, Marco Aurélio de Lima Choy, olha, rapaz, você é prestigiado, viu, Bruno Cavalcante? Bem-vindo, presidente. Se sou se fosse eu sozinho, não dava. Agora, como é você que está aqui? Então, voltando à nossa história, a boa-fé ela muda completamente. E quando ela muda, o recado dado pelo legislador é, olha, nós vivemos no Estado neoliberal. Esse Estado neoliberal pressupõe aquilo que já deveria ser regra, a intervenção mínima minha, do Estado, nas relações privadas, porque são relações privadas. E essas relações que foram construídas entre as partes, elas precisam ser mantidas. A ideia do pacto de servanda, que o senhor bem disse, obrigatoriedade. E aí agora, diante da pandemia, será que tudo passa a ser possível? Tudo passa a ser... O único argumento lógico existente é não tenho como pagar por conta do fortuito. Aí a coisa complica, né, professor? Exato. Bom, me permito algumas considerações. Né? Por favor. Apesar do artigo 393 do Código Civil, pontualmente esse artigo, né, prevê apenas aqueles dois casos excepcionais. O caso fortuito é força maior, né, e é o que nós estamos efetivamente aqui tratando. Não vamos entrar ainda na intervenção do Estado, na medida em que ele manda os comércios fechar e tal. A gente não vai entrar nesse mérito. Né? Mas quem pode alegar efetivamente a impossibilidade do pagamento? Porque esse dispositivo ele só se presta a isso. Afastar a incidência do artigo 389 do Código Civil, que prevê as consequências jurídicas do inadimplemento, ao fundamento de quê? De que você está, como eu posso lhe dizer... Rapaz, agora a coisa ficou feia. Cálpoli Campadilha Júnior. O negócio está ficando bom. Tá. Então, o que acontece? Ao fundamento de que você não pode submeter ao pagamento de uma prestação, uma coisa eu estou trabalhando, a atividade comercial ou empresarial que eu exerço, ela foi afetada, né? Eu estou podendo receber o que me cabe, do ponto de vista jurídico obrigacional. Os meus devedores estão me pagando, são eles servidores. Choy está dizendo que já deu formação, deve ser associação criminosa, a formação de padrinho. No mínimo, deve ser um 288 do Código Penal. Tem professor demais aqui. Então, retomando aqui o raciocínio, já que se presta para afastar a incidência do artigo 389, na medida em que a responsabilidade pela obrigação, como o senhor bem sabe, ela é patrimonial, quer dizer, a responsabilidade é do sujeito. Né? A obrigação é do sujeito, mas a responsabilidade é do patrimônio da pessoa. Então, como é que eu vou satisfazer uma obrigação se eu não estou conseguindo gerar recursos para satisfazer? Aí vamos falar do fortuito. Né?
Seria um caso fortuito? Seria uma força maior? Vamos lá. Supondo que nós estivéssemos em Wuhan, poderíamos levantar aí a situação do fortuito. Me perdoe aí esse preciosismo. Eu acho que o caso aqui para a gente seria mais uma espécie de força maior, né? O governo Perfeito, previu a possibilidade de contaminação, alertou, perfeito. mas uma vez que a coisa se disseminou aqui, não tinha como impedir. Mas vamos lá. As pessoas que foram afetadas diretamente, geral, são as pessoas da iniciativa privada. São essas Perfeito, pessoas que não estão podendo obter regularmente seus recursos para poder movimentar a economia. Então, nós temos uma questão de afetação da ordem econômica. Em que perfeito, medida? Na medida em que parte dos atores que estão dentro dessa ordem econômica não podem produzir. Existe uma outra questão de ordem econômica de natureza pública, que são os servidores públicos. Esse sim, está, digamos assim, foi permitido, por uma série de arranjos, a possibilidade de receber regularmente sua remuneração a despeito de muitos estarem fazendo home office, coisas dessa natureza. Então, estes, a meu ver, não poderiam afastar-se, ou não poderiam invocar em seu favor a questão da aplicação do artigo 393. Isto, ao meu modo de observar. É claro que nesse particular, nós temos que ver quem são os servidores que efetivamente vão poder honrar os seus compromissos e aqueles que não vão poder. Não é isso? perfeito, perfeito. Mas vamos deixar essa questão para depois, vamos falar do que efetivamente da aplicação. Então, aqueles que podem aplicar, quem são essas pessoas? Aqueles que efetivamente foram afetados circunstancialmente pela impossibilidade de honrar seus compromissos em virtude do quê? Da ausência de receita, da Perfeito. impossibilidade de obter recursos. Perfeito, professor. Antes de lhe contrapor, quero agradecer Plínio, Lúcia Viana, professora Lúcia, um beijo no coração. E a rapaziada está entrando aqui, está discutindo, o negócio está ficando bem bacana. Professor, eu queria só lembrar para o pessoal o seguinte, gente. Como o professor colocou de forma muito clara, estamos diante das obrigações. Essas obrigações, eu quero que vocês, quem é aluno e tem oportunidade, abre o Código Civil Brasileiro. Porque a consequência de você não observar claramente a responsabilidade e as obrigações, a consequência de você não enxergar que você entabulou obrigações e essas obrigações, o seu descumprimento tem como consequência a aplicação do artigo 389 combinado com 391, o que a gente está falando? Que quem vai satisfazer o seu patrimônio, como disse o professor Bruno Cavalcante, quem vai satisfazer a obrigação que você entabulou vai ser todo o seu patrimônio. Está lá no 391. 391 é claro quando especifica que as obrigações, por serem relações pessoais, elas têm a garantia na própria pessoa. Só que como é que eu vou garantir com a pessoa em si? Não, com o patrimônio dela. Então, por isso que caberia, como o professor disse, a aplicação daquele que teve afetado o seu patrimônio. Se o seu recurso é um recurso que deriva da movimentação do comércio, aí eu concordo com o professor Bruno Cavalcante. De fato, caberia a aplicação e caberia também a aplicação da teoria da imprevisão, professor. Aqui eu lanço para o Sim, senhor a conjunção do artigo 317 com 478. Esse seria talvez uma saída importante também também. para ainda validar mais o 393. Mas concordo com o senhor perfeitamente, nesses casos pontuais. Entretanto, como eu disse para o senhor, a gente tem um problema, porque algumas pessoas dizem, mas será que eu tenho que pagar a universidade? E o que eu digo é óbvio. Como diz o rapaz lá do Eloio, lá do Poço, é óbvio que você precisa pagar. Não, porque o governo federal me fez uma emissão de uma nota técnica que diz que eu não precisava pagar. Não, filho, não, você precisa pagar. Principalmente se o serviço está sendo prestado em outra modalidade. Porque daí eu tenho outro problema. Nós sabemos, professor, que o MEC autoriza as instituições de ensino superior a ter até 30% da sua carga horária em aulas de AD. Então, óbvio que 30% do curso de Direito, a gente está falando de 4.900 horas. 30% disso vai ser um pouco mais de 180 dias. Deus queira que ninguém passe 180 dias guardado em casa. Mas entendo que 60, no máximo 90 dias, isso possa ocorrer. Ainda é perfeita a aplicação da necessidade do pagamento, porque se você não paga, você descumpre a obrigação, e aí eu me lembro das minhas aulas do meu grande mestre. Quero eu correr do artigo 389, não é não, professor? Não tenha dúvida. A questão da obrigação decorrente, pontualmente como você colocou agora aí, nesse caso concreto, da faculdade, é exatamente o quê? Não é que a faculdade não está prestando serviço na forma originalmente pactuada. Ela ofereceu o serviço, o contrato foi celebrado e as obrigações foram fragmentadas em várias parcelas. Você não está pagando mensalidade na medida em que, eu vou pagar esse mês porque eu estou tendo aula esse mês, no mês que vem, se eu não tiver, eu não vou pagar. Não, não funciona assim.
né? Você assumiu uma obrigação e essa obrigação está sendo transferida para você de forma parcelada. Se a instituição de ensino efetivamente disponibiliza outros mecanismos para satisfazer esse acesso ao ensino, aula de educação à distância, por exemplo, e como você colocou magistralmente aí, se isso não excede aquele limite tolerado pela lei de 25% a 30% dessa carga horária, não há problema nenhum. O serviço está sendo prestado. Perfeito. Então, a Perfeito. nota técnica, em que pese a nota técnica do governo ter sido emitida aí, não é, com o propósito de tentar mitigar a preocupação que uma situação como essa gera em quem tem responsabilidade com as obrigações que assume, isso não afasta a obrigação de maneira alguma. Aí Professor vem aquele Sérgio, campo aqui que pode ser. professor Sérgio Vieira Russo está aqui chorando, dizendo: me mandem um abraço, por favor. Ô, doutor Sérgio, é sempre uma satisfação, né? E mais agora um prestígio, né, ter a sua pessoa aí assistindo a nossa live. Bom, então vamos lá. Aí, com muita razão, você tem aquela hipótese do artigo 478, que é a hipótese de resolução do contrato por onerosidade excessiva. Mas observe, aí, isso é um negócio muito interessante. Em que momento surge a onerosidade excessiva? Porque o artigo 478 não pode ser lido apenas como aquela situação isolada. Eu tenho que ter uma circunstância que autoriza a sua invocação, digamos assim. Perfeito. Né? É Perfeito. exatamente a superveniência de eventos que te impedem de cumprir na forma originalmente contratada o que foi ajustado. Agora, aquela coisa, não querer pagar porque eu não estou tendo a contraprestação na forma como eu acho que eu deveria ter, é uma situação. A outra é, bom, eu estou pagando aquilo regularmente, mas eu não tenho de onde tirar, não posso pagar. Aí é uma outra hipótese, né? E Perfeito. para deixar claro para quem está participando dessa obrigação, também é necessário deixar claro que nós temos dentro da questão obrigacional aquelas relações de cunho efetivamente de natureza civil e aqueles que são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Com muito Perfeito, mais professor. razão, o Código de Defesa do Consumidor ele vai trazer para os consumidores uma forma mais, digamos assim, facilitada de encarar o problema da obrigação que não foi cumprida na forma que se estabeleceu, dada essa circunstância. Mas para as relações civis, aquelas que são pautadas pelo Código Civil efetivamente, né, aí a coisa muda um pouco de figura, porque eu não tenho a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Eu não sou considerado dentro do Código Civil hipossuficiente. Isso é uma coisa Perfeito. que as pessoas têm que entender. Né? O que me coloca dentro da relação do Código de Defesa do Consumidor é ser, ao rigor do que dispõe o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa que demanda O serviço consumidor. e bens, O né? consumidor, O claro, consumidor. claro. E o fornecedor de serviço, o artigo 3º, muito que bem. Mas dentro do Código Civil isso não existe. Então, é toda afastada. Então, você tem que lidar efetivamente com a circunstância do artigo 317, do artigo 478, do artigo 393. Aí você não Perfeito. pode também, pode esquecer o artigo 422, que além de ser um princípio, ele é uma cláusula tácita, porque se Perfeito. não houver boa-fé manifestada na relação contratual, e essa boa-fé está inclusive na declaração que o devedor presta e dizer, olha, eu não estou podendo pagar. Mas o senhor não está podendo pagar por quê? Porque o senhor não quer ou porque o senhor não pode? Perfeito, professor. E a gente precisa levar em consideração que a recente alteração da legislação 422 cria, inclusive, a ideia do fortalecimento, da fortificação do dever da boa-fé objetiva em todas as fases contratuais. Ou seja, é necessário que haja, de fato, uma boa-fé e essa boa-fé seja esculpida. Aqui, professor, eu tenho uma outra dúvida, e essa dúvida me é pessoal, para que, quando vencermos essa fase, nós tenhamos estratégias necessárias para todos os nossos constituintes. Que é, o senhor disse de forma brilhante que o Código de Defesa do Consumidor se afasta da relação geral das cláusulas gerais de direito civil, ao passo que eu identifico os personagens, fornecedor, consumidor, e lá eu tenho um regramento próprio, e lá eu tenho um benefício ao aspecto da vulnerabilidade. Quem é vulnerável acaba levando vantagem em detrimento da sua vulnerabilidade econômica. Agora aqui, professor, no Código Civil, eu tenho especificamente no artigo 424 algo que poderia, de alguma sorte, diante da discussão já implementada por Vossa Excelência, ser aplicado à interpretação em favor dos contratos de adesão, desde que esses contratos de adesão eles tragam qualquer espécie de possibilidade que gere dificuldade, que gere constrangimento ao aderente. Será que a gente poderia interpretar
essa cláusula nesse momento específico também para, de alguma sorte, conseguir viabilizar, em tese, o descumprimento contratual. Veja, a gente está fazendo uma leitura sistêmica. A gente está puxando do 393 e está tentando encaixar as coisas para ver. Depois que isso passar, o que eu vou poder alegar? Já se sabe claramente, como o senhor disse, que eu preciso manter a boa-fé. Eu mantenho a boa-fé, eu tenho um patrimônio efetivo que é lastro para o cumprimento da obrigação e eu preciso demonstrar, ó, tá aqui, eu não tinha como pagar. O que eu vou fazer de agora em diante? Ou o senhor vai me executar e vai tomar o meu patrimônio esse que muitas vezes eu não terei para saldar, ou o senhor vai aceitar a minha teoria e a gente vai tentar renegociar. O que o senhor acha, professor? E me permita, complementando aí, e pegando já gancho na sua observação, exatamente o seguinte, a questão patrimonial, ela não pode ser enxergada apenas como uma questão absoluta para definir que a pessoa tem condição de pagar a obrigação, não. Porque uma coisa é eu tenho uma situação econômica boa e a outra eu tenho uma situação financeira boa. Eu tenho liquidez. Não adianta eu ter um acervo imobilizado. Tem um grande patrimônio, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Como é que eu vou pagar uma obrigação? E 99,9% das obrigações são satisfeitas através do pagamento em dinheiro. De modo diverso, seria uma forma normal de tentar cumprir essa obrigação através da dação em pagamento. Né? O que também não poderia se conceber, porque, ao fim e ao cabo, se você opta por liquidar uma obrigação utilizando um patrimônio em valor pecuniário muito superior àquela obrigação, você pode eventualmente alegar uma nulidade ou uma anulabilidade do ato, né? Porque você fez aquilo premido pela necessidade de se livrar de uma obrigação e acabou metendo os pés pelas mãos, não é verdade? Perfeito. A gente poderia trabalhar, inclusive, aí a modalidade de um eventual vício do consentimento, né, professor? E se há vício do consentimento por uma necessidade momentânea, e mesmo que seja uma necessidade alimentar sua, de sua família, e por aí vai, a gente está falando claramente aqui de um dos vícios de vontade, portanto, da possibilidade de anulabilidade do negócio jurídico. Professor, o que mais a gente pode falar aqui com essa rapaziada? Quais seriam as dúvidas que a gente poderia trazer para desanuviar? Eu tenho uma outra dúvida, mas se o senhor quiser colocar qualquer coisa, por favor. Eu gostaria só de complementar o que eu falei há pouco com relação ao artigo 422 e a sua natureza de cláusula tácita, né? Perfeito. Desde 2001, mais ou menos, o Conselho de Justiça Federal ele vem entendendo que a forma de você ler o artigo 422 é colocá-lo como sendo a gente está pedindo aqui para a gente falar sobre a liquidez do patrimônio. Vou já falaria. Sobre ter patrimônio, mas não tem liquidez. Aquela coisa. Eu tenho apartamento, casa imóvel, mas eu não tenho um tostão no banco. Tá? Eu sou um milionário tipo negativo. A gente agora, professor. É tipo isso. A gente agora. A gente até tem casa, tem imóvel, não sei o quê, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro no banco. É o que o meu cunhado chama de milionário negativo. Né? O cara que tem um patrimônio somado dá mais de R$ 1 milhão, só que ele não tem dinheiro. Está devendo tudo que ele possui. Então é aquela coisa, não tem liquidez. Se eu não tenho liquidez, como é que eu vou satisfazer uma obrigação? A obrigação tem que ser satisfeita em tempo, modo e lugar. O modo, pagamento em dinheiro. Né? Se eu não tenho dinheiro, eu vou pagar com o quê? Olha, meu amigo, tem uma moto aqui na garagem de casa, se eu quer levar. Não é bem assim. Eu acredito que esses casos também, para não serem interpretados como hipótese de má-fé, também tem que ser observado. Né? Na eventualidade de não se conseguir amigavelmente uma revisão do negócio, ainda que momentânea, isso pode ser por dessa forma. Mas retomando a questão da boa-fé, eu gostaria de deixar isso bem claro, é que desde 2001, o CJF tem entendido que o artigo 422 ele tem que ser interpretado como cláusula contratual, ainda que não esteja expressamente no contrato, e que a quebra dessa boa-fé, ela por si só já caracteriza quebra de obrigação contratual. Perfeito. Então, se você é uma pessoa que dispõe de liquidez, tem recursos financeiros, mas quer pegar carona nesse ambiente do fortuito, né? Vamos colocar dessa forma assim, para não satisfazer agora aquela obrigação, eu acho que nesse momento surge a má-fé. Com certeza. E mesmo que não surgisse, professor, há uma tese alemã trazida por Karl Lawrence e Hermann Staub, que falam sobre os deveres laterais ou anexos de conduta. Chega, ele deu um orgulho agora, né, professor? Do seu aluno tá falando esse tipo de coisa. Mas ficou assim um misto de Daniel Bevenuti com o Calpurnican Padilha. O professor Calpurnican também, uma pessoa que eu admiro muito. Não, eu admiro muito. E ele sempre que nos explica algo, ele faz questão de buscar na história, né, do direito, o fundamento. Ele sempre acaba nos enebriando do conhecimento dele. Na filosofia dos homens de primeira existência no planeta. Mas, voltando à ideia, Lawrence e Staub trazem a ideia da violação positiva do contrato.
Não Sim. necessariamente você age em má fé, mas você tem uma quebra positiva do contrato quando você, dentro dos deveres anexos ou laterais de conduta previstos lá na ideia de ética da boa-fé é fazer para o outro aquilo que eu queria que fizessem para mim, é respeitar o outro, é dignificar o outro desde as fases pré-contratuais, no curso do contrato e ao término do contrato. Os enunciados das jornadas jurídicas de direito civil, 24, 25, 26, eles falam isso expressamente. A quebra dos deveres anexos ou laterais de conduta também induzem inadimplemento contratual. E numa modalidade, professor, de cumprimento da obrigação de natureza objetiva, portanto, extraindo o elemento culpa exatamente pelo fato de você, sabendo das circunstâncias, utiliza de um abuso de direito, quebrando a confiança da outra parte. Afinal de contas, eu só posso exercê-lo, eu só posso romper a relação contratual se de fato eu tiver subsídio que justifique esse rompimento. Se eu não tenho capacidade satisfativa. Porque, no fim das contas, como a gente sempre diz, o direito estuda um fato social. Só que os fatos sociais relevantes ao direito civil, como regra, são os de composição e de valor econômico. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração que o fato jurídico estudado no direito civil é um fato jurídico de valor econômico. Então, se eu não consigo ter a satisfação ou a capacidade de satisfazer, aí perfeito, cabe a aplicação da teoria. Mas se eu tenho e me furto a obrigação, porque é uma obrigação, se eu me furto a obrigação de pagar, a consequência jurídica, de fato, será a violação de todas as formas. E aí nada afasta ainda a aplicação do artigo 402 lá das perdas e danos, né, professor? Além de tudo, eu vou experimentar o 389 com juros, multa, mora, honorários. Ai, meu Deus, e mais as perdas e danos. Então vamos lá. Pegando carona na sua fala, especialmente na questão do direito alemão, o nosso Código Civil contemplou também esse aspecto quando ele elegeu 3 princípios para serem os princípios basilares do próprio Código Civil. E um deles é o da eticidade, que traz como reflexo dentro do ambiente do Código Civil exatamente a boa-fé no cumprimento da obrigação. Nós sabemos também que essas obrigações, todas elas têm conteúdo econômico. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, as relações negociais, vamos ter agora o escopo não apenas para o contrato, mas para o negócio jurídico de um modo geral, as obrigações elas têm conteúdo econômico e sempre vão gerar reflexo patrimonial. E é exatamente nesta dicotomia entre o econômico e o patrimonial que repousa essa questão da obrigação e da necessidade que eu tenho ou não de afastar essa obrigação por um motivo que justifique. Né? Já que, a rigor, sendo o contrato lei entre as partes e a obrigação vem de consequência inafastável, eu vou responder se eu não puder demonstrar cabalmente a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Perfeito, professor. Eu acho que a gente precisa levar isso sempre para uma reflexão de cunho constitucional. Por quê? O Código Civil de 2002 ele é gestado e parido à luz da Constituição de 1988. E como o senhor bem disse, Reale, ao compor a exposição de motivos, naquela carta de exposição de motivos, ele traz os elementos que o senhor acabou de citar. Mas a questão é de jurisdição constitucional, e a gente precisa pensar nisso, porque o contrato é a possibilidade que o Estado legitima as partes, sejam elas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, públicas ou privadas, porque em alguns casos nós sabemos que, inclusive sendo pessoas públicas, as regras que serão contadas serão regras de direito privado para a relação contratual, elas têm uma proteção. Essa proteção, ela deriva da segurança jurídica propriamente dita. Exatamente por isso que o reforço com a Lei de Liberdade Econômica advém agora, 2019, com o vacácio e vigência a partir de 2020, trazendo essa mensagem clara. Olha, como diria a vovó, escreveu, não leu, o pau comeu. Contrato é feito para ser cumprido. Não descumpra contrato. Ah, mas eu estou em pandemia. Alto lá. Vamos refletir, mesmo na pandemia aqui, eu já brindo nosso querido amigo e aluno, professor Sandro Freitas, professor fede a seguinte coisa: fale da onerosidade excessiva em decorrência da calamidade pública e a possibilidade de suspensão dos efeitos contratuais. É bem nessa senda, porque com certeza o professor Sandro, que atua na seara tributária e na seara empresarial, deve estar experimentando esse mesmo tipo de pergunta, essa mesma enxurrada de perguntas lá. A rapaziada toda está nesse momento dizendo, e agora? E graças a Deus, né, professor? Nós, advogados, que hoje passamos um momento
difícil, temos um cenário extremamente produtivo aí para frente, porque você pode deixar de pagar todo mundo, menos o teu advogado, que é quem vai Não tenha poder dúvida. te ajudar a sair dessa crise que você está enfrentando agora. Então vamos lá, né? Com relação a essa questão da morosidade excessiva decorrente do estado de calamidade, né? O que nós temos aqui? Primeiramente, como o senhor bem considerou aí, a Constituição. A Constituição, lá no artigo 1º, inciso 4º, diz que um dos pilares da nossa organização sócio-jurídica econômica é a proteção ao trabalho e à livre iniciativa. Aí você vai lá para o artigo 170 da Constituição Federal e você vai ver que a ordem econômica ela é posta de tal maneira que uma das suas características seja permitir o exercício da liberdade, né, concorrencial, a possibilidade de você ser um ator no mercado e, a partir daí, você gerar receita, gerar recursos, fazer com que a economia gire. Ora, se a economia, se o cenário econômico todo está sofrendo em virtude dessa recessão que foi imposta pelo quadro de pandemia, com muito mais razão, o empresário, que é esse ator econômico, vai poder alegar com muita facilidade, penso eu, né, a sua incapacidade de honrar, seja a obrigação de cunho tributário, seja a obrigação de cunho privado, porque a ordem econômica efetivamente foi afetada. E essa, inclusive, tem sido a maior, digamos assim, a maior preocupação dos gestores, de um modo geral, a afetação da atividade econômica e o reflexo que isso vai trazer, no segundo momento, para o poder público, né? Porque a atividade pública ela depende da arrecadação. E a arrecadação toda ela está atrelada à atividade econômica. Se você tem uma afetação na atividade econômica, uma contração, uma retração nunca antes experimentada, pelo menos em níveis que a gente não conhece, né? Certa vez eu estava conversando aqui em casa, e me permita só fazer essa... Fique à vontade, a casa é sua. Nós estamos experimentando uma situação, pelo que o pessoal comenta, similar ao que se experimentou na Segunda Guerra Mundial. Porém, as pessoas que naquele tempo eram os atores, né, servidores públicos, empresários, não estão mais vivos. Então, nossa geração e a geração que nos antecede não tem experiência em lidar com um cenário como esse. A gente vê que está tateando no escuro porque não sabe lidar com uma coisa dessa ordem. Qual foi a última grande epidemia que nós tivemos aqui que perdeu o controle? Gripe espanhola, pelo que se tem notícia. Espanhola, 100 anos atrás. Exato, matou 30% da população brasileira. Né? Meu avô, que era vivo naquela época, reporta que aqui em Manaus era comum você ver na rua pessoas caídas no chão mortas. Né? Pelo 1913, 1914, coisas dessa natureza aí. Muito bem. Então, retomando. Aí, não sei se eu posso contribuir com o professor Sandro Pires aí. A questão... Sandro Freitas, perdão. A questão é, o que nós temos aqui? Nós temos uma ordem econômica afetada circunstancialmente? Temos. Então, se a ordem econômica é reconhecida como tendo sido afetada, isso vem de consequência embasa, no meu modo de interpretar, qualquer argumento ou tese que tenha por objeto afastar, ainda que momentaneamente, a obrigatoriedade, né? Não no que diz respeito a não pagar, mas fazer com que essa obrigação seja transposta em um outro momento futuro, sem que com isso você responda pelas penalidades que daí decorrem. Perfeito, professor. Agora, para a gente ser capcioso e para fazer, às vezes, advogado do diabo, eu queria jogar nas suas mãos a possibilidade de nós debatermos a aplicação da teoria do fato príncipe. Por quê? A gente está falando aqui entre as partes. Eu estou falando que A e B tem as demandas credor e devedor e, por algum eventual motivo, e o motivo que é posto aqui é a pandemia, o devedor da obrigação, já que toda obrigação ela é focada efetivamente para que o devedor a cumpra, afinal de contas, é o devedor, o astro-rei da obrigação, a partir do momento que ele é quem tem que cumpri-la de forma natural ou por via de execução forçada. Mas quando há concorrência efetiva do Estado, e aqui a gente pode debater, e eu não quero, pelo amor de Deus, entrar em nenhuma máxima política, nenhuma casca de banana. Eu quero apenas que a gente responda ao nosso pessoal e aos nossos constituintes, e aos constituintes de todos os colegas advogados que fazem presentes aqui, se há ou não há possibilidade de aplicar, independente do Estado da Federação que eles estejam, a teoria do fato príncipe em detrimento de vários entes políticos terem agido diretamente na economia, intervido diretamente na economia e, portanto, o próprio Estado, o próprio príncipe, afetando a valoração econômica e, portanto, por consequência, causando prejuízo para a atividade econômica do Estado. O senhor
senhor permita fazer aqui só uma, não é bem uma brincadeira, mas acho que comporta, não apenas o fato do príncipe, o fato dos príncipes, né? Porque ontem eu tomei conhecimento da decisão que o ministro Alexandre de Moraes proferiu em relação à autonomia dos estados e dos entes políticos, né? No caso, estados e municípios, para deliberarem, decidirem sobre a gestão das suas circunscrições, né? Ou seja, o estado do Amazonas pode dizer se tem ou não como eu posso dizer, isolamento social, o município de Manacapuru também pode fazê-lo, e a União não pode interferir nesta tomada de decisão. Então, eu acho que seriam os príncipes, né? Eu teria a União, estados e municípios... Aqui aí... só para os nossos alunos se situarem, pessoal, a gente não está falando de príncipe, porque a gente não tem uma monarquia, tá? Nós estamos falando de príncipe, e aqui é a figura do Estado. O Estado é administração pública e a administração pública intervindo na economia. Porque, veja, a economia, segundo consta, a economia do nosso Estado atual, ela é uma economia neoliberal. É uma economia não intervencionista. O caminho dessa economia... Olha, o professor Felipe Braga, rapaz, está ficando bom esse negócio. A nossa economia é uma economia não intervencionista, ou seja, minimamente intervencionista, ficando o Estado a intervir apenas em saúde, educação e segurança pública, que seriam as premissas básicas do Estado. Ocorre que, com toda essa celeuma, o príncipe, representado pelos representantes do povo, nas suas mais diversas circunscrições na federação, seja nos municípios, no Estado da União, eles interferem diretamente. E aqui eu não quero discutir o mérito, eu quero só que a gente tenha, ou pelo menos faça os nossos colegas refletirem sobre a possibilidade de usar essa teoria. O que é que o senhor acha, professor? Vamos lá, então. A gente, na academia, nós temos aí uma... O senhor também, professor Felipe, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Na academia, a gente aprende que, pela dicção do artigo 393, o que afasta a obrigação, em regra, é o caso fortuito e a força maior. Porque são colocados de uma forma muito objetiva, na classificação dos fatos jurídicos, como fatos extraordinários, né? Mas o legislador, e com muita razão, não colocou o mais extraordinário deles, que é exatamente este, né? A intervenção do Estado no domínio econômico. Primeiro, pela premissa que se tem de que a nossa Constituição ela trabalha uma ordem econômica liberal, neoliberal, como queira. Tá certo? Isso é do contexto da nossa Constituição. Mas, em determinados momentos, o Estado se vê obrigado a intervir de uma forma mais contundente, assertiva, em determinados setores, ou de um modo geral, como está acontecendo agora, para impedir o mal maior. E aí, claro, você tem configurada a hipótese do fato do príncipe, que é o momento em que o Estado passa a agir diretamente, afetar diretamente a economia. De que maneira? Estabelecimentos de determinada característica não podem funcionar, determinados serviços não podem ser executados, só se admite serviços essenciais, ou só se admite determinadas atividades que tenham por finalidade minimizar o impacto de um isolamento social como esse, ou efetivamente não permitir que as pessoas passem por algum tipo de privação. Aí você tem alimentação, saúde e transporte tendo que funcionar, segurança também não pode deixar, entre outros que foram elencados aí, no caso aqui do Amazonas, pelo decreto governamental. Perfeito, professor, porque a preocupação aqui é dos nossos colegas advogados com seus constituintes, muitos deles que são comerciantes, pequenos comerciantes, comerciantes de pequeno porte, comerciantes de médio porte, comerciantes de grande porte, microempresários, médio empresários, microempreendedores individuais, que devem estar passando por uma situação de direta afetação. Eles estão experimentando de forma muito mais pesada esse cerceamento, atingindo o valor fundamental. E aqui eu entendo e respeito de forma absurda, nem quero debater as questões políticas, eu acho que a nós cabe as reflexões jurídicas para que possa auxiliar os nossos colegas advogados, porque a nós que dividimos as nossas funções, dividimos os nossos amores entre o amor absurdo pela docência e o amor absurdo pela advocacia, nós temos um dever jurídico a partir do nosso próprio juramento, um dever moral, a partir do nosso juramento de auxiliar a evolução da justiça, a construção de uma justiça adequada. Eu acho que o que a gente precisa refletir aqui é sobre os argumentos, ou trazer argumentos para os nossos colegas advogados na defesa dos interesses dos seus constituintes. E aí, aqui, que fique claro, o que disse o professor Bruno Cavalcante cabe a aplicação da teoria da imprevisão, depende da circunstância, cabe a aplicação do artigo 393 do fortuito ou força maior, dependendo da circunstância, e também cabe a aplicação da teoria do fato príncipe,
Esse responsabilizando o Estado, o município ou a União, caso eles venham a contribuir com o prejuízo ou, quem sabe, a falência, a recuperação judicial da atividade empresarial. Porque certamente, professor, e aqui eu quero invocar o doutor Bruno Cavalcante, doutor em economia, os reflexos econômicos que nós vamos experimentar seguramente serão devastadores. Isso já se sabe, não é, professor? Vamos só para pensar um exemplo, nós temos aqui no Brasil, a economia brasileira, ela gira muito em torno da indústria automobilística, né? Perfeito. E só para o senhor ter ideia, professor, os dados econômicos informam recentemente que a queda de vendas das montadoras, de modo geral, é da ordem de 90%. Né? Nossa. Imagine, você tem carros parados no pátio e nas concessionárias sem serem vendidos e não vão ser vendidos tão cedo. Quer dizer, como eu coloquei há pouco, existe uma parcela da população que não vai sentir de forma muito pontual, não é bem pontual, não é bem a palavra que eu quero utilizar, não vai sentir de uma forma mais incisiva os efeitos desse processo econômico recessivo que foi imposto pelas circunstâncias que aí estão. Mas existe uma parcela significativa da sociedade que vai experimentar. Pessoas que vão ter dificuldade de pagar daqui a mais 1 ou 2 meses aluguel, pessoas que vão ter dificuldade em pagar pensão de alimentos, que isso é um tema também que tem sido objeto de discussão em outros ambientes virtuais, na verdade. A própria capacidade de pagamento de tributação vai ser extremamente afetada e, por via de consequência, vai afetar o Estado. E, no segundo momento, aquela categoria de pessoas que aparentemente não vão ter a sua remuneração afetada, terão, porque o Estado, de alguma forma, vai ter que equalizar as suas obrigações para com essa massa de servidores. Você está entendendo? Então, o que nós temos aqui dos próximos meses? Se a coisa, vamos lá, prorroga, assim, no meu modo de interpretar o cenário. Isso se prorrogando por mais 60, 90 dias, nós teremos uma recessão brutal. Né? Aí o senhor me pergunta, mas há possibilidade de conseguirmos reverter isso num curto prazo? Se isso não se estender para além do mês de abril, eu acredito que é possível uma recuperação. Até porque, aí me permita, professor, fazendo uso daqui da minha fala como economista, o Itaú, é uma instituição financeira conhecida no Brasil, eles têm uma equipe de estudiosos que elaborou um relatório e que prevê a possibilidade do país se recuperar dessa crise no segundo semestre, apontando um crescimento geral de 3% em média, que é um crescimento substancial. Mas isso é feito a partir de uma série de cenários, e esses cenários dependem de uma série de conjunturas. Então, até em que momento nós podemos chegar a ter esse cenário? É exatamente esse liame que nós temos aí. Vamos continuar aí até o mês de maio, junho, em sistema de isolamento social? Será adotado um sistema de adoção de medicação em caráter profilático para que as pessoas fiquem se imunizem ou fiquem prevenidos em relação aos efeitos do Covid-19? Né? Isso nós não temos como dizer. Mas, respondendo de forma bem objetiva, no primeiro momento, se a coisa prorrogar por mais 60, 90 dias, a recessão será um negócio assim que não se vê desde o tempo do governo Sarney. Perfeito. Pessoal, até para a gente também poder organizar isso em uma linha do tempo, e a linha do tempo é a cara da minha amiga Aline Laredo. Se a gente pudesse responder para vocês, ou se a gente pudesse trazer para vocês um caminho, um apontamento, uma forma de sentir de nós civilistas com relação à expectativa sua e do seu constituinte para o futuro, talvez a primeira dica que eu poderia dar, professor, se o senhor me permite, se coloque visível nesse momento. Coloque-se ao seu constituinte disponível e trazendo soluções, porque principalmente os jovens advogados que aqui fazem parte dessa live e os jovens colegas advogados que estão no início da sua carreira jurídica, eles precisam se fazer ouvir. E eles sempre têm uma reclamação que é comum. Essa reclamação é: como é que eu vou fazer propaganda sem ferir o Código de Ética e Disciplina da Advocacia? Simplesmente se mostrar e simplesmente se preparar nesse momento é o necessário para que você gere a empatia e a confiança no teu constituinte com diálogos desse nível. Você precisa primeiro se colocar como uma opção disponível. Você precisa se mostrar como um advogado capaz, não de gerar maior problema para a advocacia ou maior problema
maior ainda do que ele já está enfrentando, porque na prática, outro dia eu fiz uma live com a Aline Laredo e ela diz, na ponta do lápis, o meu cliente quer saber o que é que eu vou fazer. O que você vai fazer nesse momento é estudar as possibilidades, não deixar de falar a verdade para o seu constituinte em tempo integral. Diga para ele sobre todo o cenário. Fale sobre todas as possibilidades e, principalmente, professor, reenfatize, seja ele qual for o constituinte, que se ele quer exigir o cumprimento de uma obrigação, ele precisa cumprir a parte dele na obrigação. Então, mesmo em tempos de crise, eu não posso simplesmente deixar de cumprir as minhas obrigações. Eu preciso negociar, discutir, levar para ele as mais variadas possibilidades, porque se há de deixar de pagar alguém nesse momento, que sejam aquelas obrigações que são obrigações de segundo plano, que não são obrigações fundamentais. Se você pode comer, se você pode se manter em educação, pode pagar a sua conta de energia, pode pagar a sua conta de água, pode pagar a sua conta de internet, faça. Agora, se há algumas coisas que você precisa ceder, por exemplo, o advogado, colega, precisa saber o que está acontecendo hoje no país. Ele precisa saber das suspensões, das medidas provisórias que acabam de ser lançadas, da possibilidade do saque do FGTS e de tantas outras variáveis que vão trazer segurança e respeito dele enquanto profissional para com o seu constituinte e para os seus pares também. Por que não? Esse é o momento, professor, de que os nossos colegas advogados estejam preparados e estejam afiando literalmente as suas foices em casa, porque em breve nós seremos a profissão mais requisitada junto com os psicólogos para resolver o tamanho de problemas que ficaram para trás gerados por esse Covid-19. O que é que o senhor acha, professor? Me permita aqui uma consideração aos colegas tributaristas aí da área empresarial. Retomando ao tema do artigo 170, que trata da ordem econômica, e a questão que está sendo pautada agora nesse ambiente é o reflexo econômico dessa pandemia, é exatamente o seguinte: artigo 170, inciso 9, né, da Constituição, que é o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, né, as empresas que efetivamente vão sofrer mais ainda. Né? O que é esse tratamento favorecido? Né? Você permitir que este pequeno empreendedor possa, de alguma maneira, não ser sacrificado, não ter o seu negócio sacrificado, porque para cada negócio sacrificado você tem aí uma massa de pessoas que vão estar desempregadas. Né? Essa decisão que saiu agora, eu não sou versado de direito do trabalho, peço aí desculpa e até licença a doutora Aline Laredo, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, e me permita falar em relação ao direito do trabalho, mas a decisão do ministro Lewandowski, em que pese a boa intenção de proteger os interesses da classe laboral, me parece me gerar mais insegurança jurídica do que segurança jurídica, porque professor, já entrando aqui, se o senhor me permite, eu fiz uma análise com a Aline Laredo sobre isso e eu concordo com o senhor veementemente. Inclusive, eu faço uma análise técnica constitucional da decisão e aponto, logo eu, né? Quem sou eu para apontar isso? Mas eu aponto incidência provável de violação, de inconstitucionalidade no conteúdo e na forma. Ou seja, é um arremedo de decisão para uma circunstância que acaba jogando muito mais para a plateia do que resolvendo o problema efetivo. Porque eu preciso só pesar. Nós estamos vivendo um conflito de interesse que é tão grave que eu tenho... Ou eu deixo, e eu usei essa expressão, ou eu deixo os empresários respirando por aparelhos em UTI, mas eu salvo os empregos, inclusive, ou eu simplesmente deixo que tudo vá à falência, o Estado vá à bancarrota, porque é super interessante falar de direito constitucional, e eu amo particularmente, professor. Mas ele, sem o direito econômico, sem o direito tributário, direito financeiro, não é nada. Então, se eu não tenho arrecadação, eu não tenho benefício social, eu não tenho um Estado que possa intervir. E quem é que paga isso? Por isso que o senhor falou no começo, estava certíssimo. São os fundamentos da Constituição. É o artigo 1º que trata de fundamentos constitucionais. E dentre eles está o trabalho e livre iniciativa. Eu preciso proteger o trabalho e livre iniciativa. Mas para isso eu também preciso proteger a empresa. Porque se eu não protejo o empresário, minimamente que seja, o empresário não gera emprego, não paga salário, não paga tributo. E aí o pessoal vai dizer, mais pobre, que ganha um salário mínimo paga tributo. Senhores, justiça ou injustiça tributária, nós estamos falando da espécie de arrecadação indireta. O pobre talvez seja aquele que mais tributo paga e paga sem saber que está pagando. Porque ele paga, ele é o chamado contribuinte de fato e não de direito.
Ele paga por cascata, em cadeia. Ele vai pagar no quilo de açúcar, no quilo de arroz, da farinha lá na frente. E isso é o que movimenta o Estado. A partir do IPI, do ICMS, do imposto de importação, exportação, e por aí vai. Não é não, professor? Sim, não tenho dúvida. Ilustrando esse seu exemplo, perguntei de uma servente, fiz uma questão muito simples, assim, eu também, de forma muito clara, perguntei assim, se eu ganho R$ 2.000 por mês, a senhora ganha R$ 1.000 por mês, e a gente compra o mesmo quilo de arroz, e lá parece que a senhora pagou 40 centavos de imposto, eu paguei 40 centavos de imposto. Quem pagou mais imposto? Aí ela disse eu. Aí eu perguntei, mas por que a senhora pagou mais? Porque o senhor ganha mais do que eu, vai fazer menos falta para o senhor do que para mim. Então, quer dizer, é exatamente este ponto. É o pagamento que acontece pela via oblíqua, né? O sujeito não é tributado na renda, mas é tributado no consumo. Além do pagamento, as deduções e restituições, não é, professor? Seja Sim. na pessoa física ou na pessoa jurídica, porque nossos escritórios também têm pessoa jurídica. Rapaz, tá ficando chique, Zé Mário de Carvalho. Mais um, Zé, um beijo no coração. Obrigado aí pela oportunidade de estar nos assistindo. Professor, você que faz essas coisas. Eu não tenho essa competência toda, não. Viu? Muito Não, tem sim, obrigado. eu tenho dúvida. Essa espécie de retorno que nós temos, seja nas nossas pessoas jurídicas, nos escritórios, ou nas pessoas físicas, acaba tornando ainda mais, ou enfatizando ainda mais a desigualdade social que se dá em detrimento daquele que não tem nem informação sequer e paga uma carga tributária tão densa quanto a carga tributária de quem ganha mais. A regra deveria ser ganhar mais, paga mais, entretanto, você tem um Estado que te contribui de alguma sorte. De qualquer forma, professor, eu acho que o bate-papo é excepcional. Daqui a pouco nós seremos derrubados pelo Instagram, porque o Instagram só autoriza que nós possamos ficar aqui por 1 hora. Nós temos mais 5 minutos. Eu gostaria que o senhor tecesse suas considerações. Para mim é uma honra enorme ter o senhor aqui. Eu estarei sempre de portas abertas, porque dialogar com o mestre, primeiro, ter conseguido concluir o curso, ter conseguido, além de concluir o curso, lograr isso na minha profissão, eu devo muito disso ao senhor. E, além de tudo, depois de tudo isso, ter a oportunidade de dizer que eu sou seu amigo, para mim é um prazer inafastável. Então, teça suas considerações finais, meu mestre querido. Enfim, colegas, estamos aqui para tratar especificamente do artigo 393. Recomendo que todos vocês, independentemente da área de atuação, façam uso desse mecanismo previsto na Constituição Federal, e bem pontuado agora pelo professor Daniel Bevenuti, do artigo 1º, inciso 4º, proteção à empresa, proteção ao trabalho, artigo 170, ordem econômica, favorecimento às empresas de pequeno porte, tá certo? Façam uso do artigo 393, o fato do príncipe, ele também é uma situação excepcional, apesar de não estar contemplada pelo Código Civil, tá certo? E, acima de tudo, demonstrem boa fé por parte dos clientes de vocês na resolução da obrigação, para que a obrigação seja satisfeita, se não da forma originariamente pactuada, em virtude da circunstância presente, que ela possa ser feita de uma outra maneira que possa garantir satisfação da obrigação para o seu credor e que o seu cliente, na qualidade de devedor, possa honrar sem comprometer mais ainda a sua situação financeira. São as minhas considerações, professor. E olha, eu fico aqui à disposição, agradeço imensamente o convite, fiquei lisonjeado, agradeço a participação de diversos colegas aí que vieram assistir. Peço desculpas aí se efetivamente não fui muito claro nas minhas considerações, mas eu fico à disposição dos colegas. Quem tiver aí o meu contato no Instagram, fique à vontade, eu estou às ordens. Professor, a sua clareza é solar. O senhor nos orgulha a todos e aprender com o senhor é sempre um enorme prazer. A gente debate direito com facilidade. Eu acho que, assim, sem qualquer espécie de crítica a outros colegas professores, mas eu vejo que o direito ele comporta muita gente que cria dificuldade para vender facilidade. Não é o seu caso. O senhor divide e difunde o conhecimento com uma tranquilidade que é peculiar aos grandes mestres, aos grandes professores. Então, dialogar com o senhor é sempre uma honra, em que pese nós discordarmos em muitas coisas, e aí parece que essa amizade é nutrida a partir de qualquer espécie de subserviência, não é. A gente debate muita coisa e discorda de muita coisa, e eu acho que isso é que torna essa discussão tão salutar, tão enriquecedora, e essa amizade uma verdadeira experiência. Eu acho que essa experiência é uma experiência que compõe, que favorece, nos favorece individualmente, a mim sempre, e certamente dividir isso com a sociedade amazonense
é de uma humildade, é de um altruísmo que é só dos grandes professores, realmente. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado a Obrigado a todas você. as pessoas que se dispuseram a estar uma hora aqui conosco debatendo direito civil. E direito civil não é chato, viu, Felipe Braga? Nunca Direito civil foi. é bem melhor que direito penal. Não tenha dúvida. Porque quem vai salvar a gente aqui é o direito civil, não é o direito penal. Professor, fica com Deus. Obrigado. Um Um beijo no abraço, querido. coração de todos vocês. Outro, Até a fique bem. próxima. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.